pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Para quem é novo no canal, eu me chamo Launelli e na aula passada eu apresentei para vocês esse programa que é o MS Calc. Na verdade não é bem um programa, ele é um aplicativo que você consegue ter em tablets, celulares e no computador. Eu já fiz toda a apresentação na aula passada, ensinei como você dimensionar, como escolher as características do pilar, e nessa aula, o que a gente vai fazer? Essa mensagem aqui aparece para mim porque eu tenho a versão gratuita, que você permite uma quantidade X de dimensionamentos, e após essa quantidade X de dimensionamentos, para você ter ele com o módulo completo, você teria que pagar. Mas como eu não tenho interesse nisso, porque eu estou utilizando ele apenas por questões didáticas, eu vou fechar. Então, o que acontece? Esses aqui são os valores que a gente colocou no último vídeo para o dimensionamento. E agora eu vou ensinar vocês a analisar os resultados desse dimensionamento. Então, como é que eu faço? Depois de você preencher com todas as informações, você clica em calcular. E aí, após a gente clicar em calcular, aparece essa tela. E o que a gente tem aqui nessa tela? Eu não tô conseguindo marcar, deixa eu só colocar aqui a seleção. Olha, ele falou que a gente vai ter uma armadura de 14 por 16. Ele disse que vai ser uma disposição de 6 por 3. E ele também falou que a taxa de aço é 3,5%. Como eu disse na aula anterior, pela NBR 6118, a porcentagem de aço em vigas é até 4%. Já em pilares, é até 8%. Mas aí você pensar, 3,5%, então podia colocar muito mais aço. Não. Esse 8% da NBR 6118 é considerando a região de transpasse dos pilares. Então, como é considerando a região do transpasse, nas regiões que não são de transpasse, no geral, a gente limita a quantidade de aço a 4%. Por exemplo, se você for nas configurações do Desmet, caso vocês queiram, até posso fazer vídeo sobre o Desmet, você vai perceber que nas configurações de cálculo dele tá que a armadura máxima da viga é 4% e a armadura máxima do pilar é 4%. Isso nas configurações originais do programa. Caso você tenha alterado essas configurações, pode estar o valor que você colocou. Mas é mais ou menos isso, tudo bem? Então, vou fechar aqui. Eita, deixa eu sair desse... Pronto, vou fechar aqui. E aí apareceu pra gente quais são as sugestões do programa de quais seriam as melhores composições de pilares. Aqui você tem uma composição que deu 14 barras de 16 milímetros. Ele tá na disposição 6 por 3 e deu, deixa eu pegar aqui a canetinha de novo pra ficar melhor, e deu 3,5%. Então, o nosso limite é 4, então tá até distante do nosso limite. Essa aqui que ele colocou em verde escuro, por que ele colocou assim? Porque essa já colocou uma porcentagem de aço maior, o que não é tão interessante, tudo bem? Essa deu 6 de 25, disposição 3 por 2, e a taxa foi 3,68, que já tá bem próximo de 4%. Mas aí, talvez você me pergunte, mas Launelli, olha aqui, eu sempre pensei que quanto mais aço, melhor. Ué, se aço vai resistir aos esforços, quanto mais aço eu colocar, melhor. Será mesmo que é melhor? Olha, para que nós, primeiramente, que as bitolas de aço que você vai utilizar no estrutura de concreto armado é uma das partes mais caras da sua obra. Então, não é interessante você colocar mais armadura do que o necessário. E outro ponto, se você coloca muita armadura, o que vai acontecer é que o seu concreto ele vai romper antes da sua armadura entrar em escoamento. Aí você fala, e daí? E daí que se o seu concreto vai romper antes da sua armadura entrar em escoamento, isso é péssimo, porque aí você não vai, esse pilar, que no geral já rompe de uma vez, vai romper de uma vez mesmo, porque quando você tem um pilar com problema no seu edifício, tem que tomar muito cuidado, porque no geral, a ruptura de pilar sempre é frágil, ou seja, o prédio cai de uma vez, e quando você coloca muita armadura, pior ainda. Eu já vi muitos pedreiros, mestres de obras, que não são tão experientes assim, falando que quanto mais aço, melhor. E não é bem assim, tudo bem? Então deixa eu sair daqui desse coisinha e vamos mostrar a que ele falou que não é interessante você utilizar, que é essa que tem 3,93% de aço. Então vocês veem que eu achei isso muito interessante, porque principalmente para engenheiros civis recém-formados, o que não é um problema, porque ninguém nasce sabendo. Muitas vezes eles tendem a, na hora de fazer o dimensionamento estrutural, não se atentarem a esse limite de 4%. E você ter um aplicativo que te permite lembrar sempre disso, é sempre muito bom, tudo bem? E agora vamos para o mais importante, o relatório de dimensionamento, que é pelo que a gente está aqui no vídeo, né?
Se vocês acharem que eu tô me enrolando muito no vídeo, deixem nos comentários. Que depois com o feedback negativo de vocês, eu tento melhorar no próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos o relatório de cálculo do programa. Tem um monte de coisa aqui, mas eu não vou passar nisso de forma superficial. Eu vou falar item por item, explicar tudo pra vocês. Então talvez o vídeo fique um pouco demorado, mas vai valer a pena. Deixa eu ver quantos... Gente, já tem 11 minutos de vídeo. Se ele ficar muito grande, eu faço o seguinte, eu corto ele em 2 partes, tá bom? Então vamos lá. Aqui foi a nossa última aula, que eu mostrei pra você por que eu coloquei cada um dos itens lá na nossa página. Isso aqui foi a aula passada. E agora nós iremos analisar os resultados. Então bora lá. A primeira coisa que ele faz, que eu achei muito interessante, é que ele fala aqui, inicialmente pra você, o que é cada uma das variáveis. Principalmente para quem já saiu da cadeira da faculdade há muito tempo, muitas vezes a pessoa não lembra desses termos, então eu achei isso muito interessante. Aqui ele falou os dados de entrada, que foram os dados de entrada que eu coloquei. Aí aqui tem todos os dados de entrada que eu coloquei. Esses aqui tudo foi eu que defini. Mas tem 3 dados aqui que não foram definidos por mim, que são definidos por padrão pela NBR 618. Quais são esses? Olha, o gama C, que é o fator, que é o coeficiente de ponderação de resistência do concreto. O gama S, que é 1,15, que é o fator de ponderação do aço. E o gama F, que é o fator que você vai multiplicar, eu deveria ter colocado aqui, que você vai multiplicar pelo valor solicitante do concreto, para que você encontre o valor de cálculo, tudo bem? Ótimo. Então vamos aqui pro próximo. Aí aqui a gente tem a questão da massa específica. Por que aqui? Espera só um segundo, eu pulei etapas, vamos olhar bem direitinho. Quando você tem uma solicitação, ele tá aqui calculando qual que é a solicitação em cima do seu pilar. Mas vamos pensar, olha, aqui eu tenho o pilar. Mesmo sem você não ver a continha que o programa fez, eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender o que eles tiveram que fazer com o meu desenhozinho mal feito. Deixa eu colocar aqui vermelho. Então, aqui eu tenho uma carga NK, que é o valor característico da nossa força solicitante que atua no nosso pilar. Só que esse NK é o valor característico. Você vai ter que utilizar no seu dimensionamento não o valor característico, mas o valor de cálculo. E para achar o valor de cálculo, você vai multiplicar isso aqui por gama F. E olha, e quanto vale o seu gama F? O gama F, a gente viu na página anterior que vale, 1,4. 1,4. Aí muita gente já para aqui, já pensa, pronto, eu já sei qual que é o valor solicitante do meu pilar. Mas, gente, o pilar, além do valor solicitante dele, tem algo que a gente, no geral, esquece. Porque quando a gente utiliza programas como Desmet, PQS, SAP 2000, ele considera o peso próprio do elemento automaticamente. Então a gente fica tão acostumado a usar esses programas no dimensionamento estrutural que a gente esquece que existe o peso próprio do elemento que você está calculando. E aí, isso é importante. Então, como é que eu faço para encontrar o peso próprio do meu pilar? Muito simples. Eu vou achar o volume disso, o volume desse prisma. E a gente lembra, ou não, lá do ensino médio, que a área de prisma é a área da base vezes a altura do elemento. Ótimo. Então, eu sei que eu já tô chovendo melhor pra vocês, mas só pra gente agregar aqui todos os públicos, até aquele público que já formou um pouquinho mais de tempo, o que a gente vai ter aqui? O volume vai ser, então, a área da base, que, por exemplo, seria, deixa eu ver quais são os terminhos que ele usou aqui. Ele usou HX, ele usou o nome HY e ele usou o nome HZ. Então, o volume vai ser a área da base, que é a área da base, que é a área disso aqui, e é muito simples. Como é que é a área de um quadrado? Base, um lado vezes o outro. Então, vai ficar HX vezes HY. Ótimo. Vezes a altura, que é HZ. Ótimo. Mas eu encontrei o volume. Para eu encontrar a massa, eu multiplico o volume, que é isso tudo, por quem? Deixa eu só copiar isso aqui para não ter que copiar de novo. Eu vou ter que multiplicar isso por quem, galera? Pela massa específica. E qual que é a massa específica do concreto? Alguém sabe? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Aqui tá a massa. 25 mil. Aqui não é bem a massa. Aqui já tem KGF. Tá bom? Então, na verdade, esse é o peso específico. A massa específica do concreto é 2.500. Aí vamos supor, mas Launelli, não acredita em você. Será que é 2.500 mesmo? É claro que é, gente, eu não ia mentir. Se você quiser comprovar, você pode ir lá na norma NBR 618. Isso, Launelli falando de norma de novo. Mas não tem jeito, gente. É a norma que vai te deixar sempre atualizado. Se você utiliza, por exemplo, um livro de concreto que seja muito bom, do melhor autor possível, esse livro, todas as vezes que a norma é atualizada, ele fica ultrapassado. A norma, caso você sempre pegue a norma no site da NBR, você sempre vai ter a informação mais atualizada possível. Então, eu particularmente não gosto de estudar nenhum conteúdo por livro. Eu sempre utilizo as normas,
porque eu acredito que as normas, elas sempre vão estar atualizadas, ok? Então olha aqui, ó, o que é a item 8.2.2, a nossa NBR 118 nos dias? Ela diz o seguinte, que a massa específica normal do concreto está entre 2 e 2.800. Aí você fala, mas Launelli, você falou que era 2.500, mas calma, gente. Para efeito de cálculo, o concreto simples, o que é concreto simples? Alguém lembra? É aquele concreto que não tem armadura, é 2.400. Já o concreto armado, que é qual? Aquele que tem armadura, é mais ou menos 2.500. Agora vamos imaginar que você conseguiu achar exatamente o valor da massa específica do concreto que você vai utilizar na obra. Não tem necessidade, mas vamos dizer, eu quero um valor exato. Aí você encontrou 2.350, por exemplo. Você pode somar a esse valor, o valor de 100 ou 150, dependendo de quanto de armadura você tem na sua estrutura, para você considerar também o peso da armadura. Então, por exemplo, 2.350 mais 100 iria ficar 2.450, tudo bem? Mas assim, você não precisa fazer isso. O ideal é você já pegar o 2 em 500 aqui. Ninguém faz isso de achar massa específica do concreto. A gente sempre utiliza, no geral, 2 em 500. Aí alguém deixa nos comentários, não, mas o fulano de tal faz. Não, gente, não tô falando geralmente. É claro que pode ser que alguém faça, mas no geral todo mundo utiliza 2 em 500, que é o valor que tá na norma, tá? Então, ok. Então, a gente já tem aqui, então, para achar o peso total que tá atuando aqui, vai ser NK vezes gama F, mais isso que é o peso próprio. E é exatamente isso que o programa nos diz. Olha aqui que bonitinho. Tá aqui NK, que é o valor de esforço solicitante, LE, que ele chamou a altura, eu chamei aqui de HZ, deixa eu consertar, para não ficar diferente deles. Eles chamaram isso aqui de LE. Vezes HX, que é a área da base, vezes 25.000 kgf, que é o peso específico disso, vezes gama F. Quem é gama F? 1,4. Ele substituiu valores. E aí eu descobri que o esforço solicitante de cálculo é 708.400 newton. Aí você pensa, olha, como que eu sei que é de cálculo? Simples. Olha, se tivesse um K aqui, seria característico. Como tem o Dzinho, eu sei que é de cálculo. Simples, né? É muito simples. Então vamos continuar. Em relação ao momento fletor, a ideia é exatamente a mesma. O que acontece? Quando você calcula o momento fletor que está solicitando a estrutura, o que você encontrou, nós chamamos de momento característico. Esse momento característico não é o momento que você vai utilizar no seu cálculo de fato. O que a gente faz? A gente pega esse momento característico e multiplica por um fator, que é o gama F. E o que esse fator, gama S, considera? Ele considera o fato de que você possa não ter feito uma análise precisa das cargas solicitantes, a variabilidade dessa carga ao longo do tempo, a variabilidade de material, enfim. Ele considera todos esses aspectos. E no caso do concreto, considerando todos os aspectos, se chega ao momento 1,4, tá bom? Eu vou multiplicar 1,4 vezes o momento solicitante, para encontrar o momento solicitante de cálculo. É claro que no meu exemplo isso não fez muita diferença, por quê? Eu multipliquei um momento de 0 por 1,4, que deu 0. Mas por que esse momento é 0? Eu já falei isso no vídeo anterior, porque eu considerei um pilar de centro, no qual, né, os momentos, eles se anulam. Tá bom? Ótimo. Quando a gente pensa aqui no momento fletor no eixo Y, a ideia é a mesma. Você multiplica esse momento fletor por 1,0, que é o gama F, para você encontrar o valor do momento solicitante de cálculo. Ok? E agora, o que a gente está fazendo aqui? Ele está calculando o momento fletor de cálculo na direção X, mas na base. Aqui ele fez isso pro topo. Caso a gente tivesse um pilar que tivesse momento na base e no topo, esse cálculo seria mais relevante. Mas nesse caso deu 0, 0. Mas eu já expliquei o porquê, tudo bem? Ótimo. Agora, vamos falar da armadura mínima. Por que a gente tem que ter uma armadura mínima? Às vezes, não raras vezes, você precisa de um pilar muito grande em sua estrutura. E por que eu preciso desse pilar muito grande? Muito acima do que seria necessário. Você poderia falar assim, Launelli, isso é um erro. Você está desperdiçando material. Não, não é bem assim, pessoal. Existem alguns pilares na estrutura que, às vezes, você tem que fazer eles muito com a área de seção, às vezes, maior do que a necessária, para que você dê rigidez ao seu prédio. Então, vamos pensar aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar bonitinho. Vamos imaginar aqui que esse aqui seja meu prédio. Sabe aquele prédio lá do Neymar, que ele comprou lá numa praia? Pensa nisso, um prédio muito fino e alto. Quando você pensa num prédio muito fino e alto, quando vier um vento, vamos pensar aqui no vento. O que pode acontecer? E o vento pode vir desse lado também. Quando o vento tá vindo desse lado, que ele tem muita rigidez, não vai afetar tanto o prédio. Mas quando o vento vier de frente, ele pode ter uma instabilidade devido a esse vento. E o que a gente faz? Pra gente aumentar a rigidez da estrutura, que é a rigidez dessa estrutura que vai proporcionar uma resistência a esse vento, a gente muitas vezes coloca pilares do tipo parede aqui nessa direção do vento.
O objetivo disso é aumentar a rigidez desse prédio nessa direção. É claro que eu tô fazendo os pilares aqui totalmente sem escalas e muito mal desenhados. Me perdoem por isso. Mas o que acontece? Você tá vendo que eu coloquei aqui os pilares, não sei se vocês entenderam tão bem o desenho, e esses pilares, no geral, por exemplo, um pilar, que é um local que no geral a gente coloca muito pilar parede. Pilar da caixa de elevadores. A solicitação de elevadores não é muito grande. É uma solicitação pequena. Não seria necessário pilares tão grandes para uma caixa de elevador. Mas, para aumentar a rigidez do prédio, você coloca pilares paredes. E aí, pode acontecer nesse caso, de quando você for calcular a armadura, dê uma armadura bem próxima de zero. Por isso, a norma vai e nos faz isso, que é você considerar uma armadura mínima para esse pilar. Tudo bem? E como é que você faz essa armadura mínima? Muito simples. NSD eu já ensinei para vocês, né? Vamos ver detalhadamente. N, força, solicitante, de cálculo, e como eu sei que é de cálculo, porque tem um desenho aqui no final. O que ele vai fazer? Ele vai pegar essa força solicitante de cálculo e vai dividir. Vai dividir pelo quê, Launelli? Pela área do pilar. Olha aqui, a área do pilar. Aqui, ó, HX vezes HY. Vezes quem, Launelli? Vezes o FCD do concreto. E vocês percebem que aqui é FCD. E por que é FCD? Vamos ver. FCD é a força de a resistência, a tensão resistente de cálculo do concreto, que é igual a FCK dividido pelo gama do concreto. Então vai ser o seguinte, vamos imaginar que você tenha na sua obra um concreto de 20 megapascal, ou 2 kN por centímetro quadrado. Tudo bem? Tô fazendo aqui a título de exemplo. Você vai dividir por 1,4 esse valor, para encontrar qual que é o FCK de cálculo desse concreto. E por que eu faço isso, Launelli? Simples. Olha, vamos imaginar que no dia que você fez essa concretagem, a pessoa que fez a concretagem não colocou mais água do que deveria nesse concreto. Vamos imaginar que aquela brita que você comprou lá do seu João, da esquina, tinha um pouco de argila na composição. Vamos imaginar que o cimento que você tem utilizado, talvez o pedreiro não sabia e pegou um cimento vencido. Então, devido a todas essas características, por mais que nós esperamos que o concreto atinja o seu FCK após 28 dias, no caso, por exemplo, 20 megapascal, no nosso exemplo, talvez ele não consiga chegar nesse valor. E aí, para evitar esse tipo de problema que poderia decorrer disso, nós fazemos isso, tudo bem? Ótimo. Mas aí, talvez você esteja se perguntando agora, mas Launelli, você me falou que a gente iria calcular uma armadura mínima, mas o que a gente encontrou aqui? A gente não encontrou a armadura mínima, nós encontramos um esforço desse valor. Mas o que acontece? Agora que eu encontrei meu NI, eu vou multiplicar o NI por 0,15. E o que é esse 0,15? Esse 0,15, de acordo com o item 17.3.5.3, é a porcentagem mínima de armadura que eu tenho que ter. Simples, né? Ótimo. E aí eu vou fazer isso do 0,15 aqui para encontrar a armadura mínima. Já a armadura máxima, eu já falei para vocês que é 8%, incluindo as regiões de transpasse da nossa armadura. Então, fazendo tudo isso, eu encontrei o valor da taxa mínima de armadura. Tudo bem? Ótimo. Vamos aqui pro próximo pra gente continuar a análise do que esse programa fez, tá? Deixa eu só ver se tem muitos slides ainda. Não, a gente tá quase acabando, tá bom? Então, continuando o vídeo. Agora, a gente vai falar do índice de esbeltez. Tá, o que é o índice de esbeltez? Gente, quando você faz, por exemplo, vamos imaginar uma árvore. Você tem uma árvore bem fina, que é pouco esbelta, e você tem uma árvore da mesma altura, do mesmo material, só que mais alta. Qual delas você acha que vai ser mais resistente, por exemplo, a uma ventania, a uma tempestade? Mesmo que você não saiba nada de engenharia civil, você vai me responder que provavelmente é a árvore maior, a árvore mais grossa. Isso considerando árvores da mesma altura, obviamente. E na engenharia civil, obviamente que a gente não vai ter que adivinhar se um prédio vai ser mais ou menos resistente que o outro. Para isso a gente tem uma fórmula que nos dá o índice de esbeltez daquele pilar, daquele prédio, daquela estrutura. E como é que é essa fórmula do índice de esbeltez? Bora ver aqui. Para você encontrar o índice de esbeltez, isso aqui seria aqui embaixo. Eu não coloquei a parte da norma que tem o índice de esbeltez. O que ele fez? Para encontrar o índice de esbeltez, ele utilizou essa fórmula, que está na sua norma. Só que, infelizmente, eu não coloquei aqui a parte da norma que está essa fórmula. Depois eu posso deixar aqui nos comentários. E assim, ele encontrou a esbeltez no eixo X e a esbeltez no eixo Y. O que vocês percebem? Que o lambda no eixo X acaba sendo um pouquinho maior que o lambda no eixo Y. Daqui a pouco a gente vai ver o que isso significa, tá bom? Vamos continuar. Outra coisa que é muito importante vocês considerarem, que eu já falei isso aqui em outros vídeos, é em relação à largura do seu pilar, a menor espessura, a menor dimensão do seu pilar. Eu sei, e quem fez a norma também sabe, que em construções de pequeno porte, muitas vezes a gente utiliza pilares bem finos. Eu já vi pilares de 10, 12 centímetros. E muitas vezes, a pessoa que está fazendo isso na obra faz por quê? Porque o tijolo, ele costuma ter 9 centímetros de largura. Quando você pensa no cobrimento, junta tudo, cobrimento, a argamassa que você coloca em volta dele,
O reboco, eu tinha esquecido o nome. O reboco, o embolso, o chapisco, eu tinha dado um branco e tinha esquecido o nome. Aí, esse pilar, que era de 9 centímetros, fica mais ou menos em torno disso aqui. Então, muitos pedreiros, mestres de obras, em edifícios de pequeno porte, eles costumam fazer isso. Eles costumam colocar pilares menores, mas isso tá errado. Por quê? De acordo com a última atualização da nossa NBR, né, a NBR 118, o mínimo de pilar é 14 centímetros. Mas você fala, Nelly, pra que isso? Na minha cidade tem vários pilares que tem apenas 10 centímetros e estão todos de pé, sem cair. Eu sei, gente. Mas o que acontece é o seguinte, a norma, ela tem que definir um caráter que seja o mais seguro possível. E ela faz isso não para aumentar a venda de cimento ou de armadura, ela faz isso simplesmente pelo fato que, quando você pensa em uma armadura, você tem aqui o seu pilar. Aí vamos imaginar que eu tenho aqui o meu estribo. Eita, não sou uma boa desenhista, como vocês estão vendo. E vamos imaginar que aqui eu tenho as minhas armaduras. Tudo bem? Ótimo. Olha aqui o que acontece. Quando você tem todos esses elementos, a norma exige que você tenha aqui um cobrimento. E esse cobrimento é para garantir que essa armadura esteja protegida. Quando em obras que o pessoal coloca pilares muito finos, no geral eles também não seguem essa questão do cobrimento. Então, quando você tiver um desgaste desse pilar, a chance dessa armadura ser afetada é muito grande. Outra coisa, não menos importante, é o seguinte. Imagina que esse pilar aqui, com o tempo, ele começa a degradar. Se você tiver um pilar de 10 ou 12 centímetros, a área de concreto, após ele se degradar, vai ficar muito pequena. Contudo, se você utilizar um pilar com no mínimo 14, o ideal seria 19. Mas se você utilizar um pilar com no mínimo 14, essa área perdida não vai ser tão grande, entendeu? Mas aí tá bom, você já entendeu que você não pode colocar pilares menores do que 14 centímetros. Mas você ainda quer utilizar um valor menor que 19. E aí o que a norma te obriga? Ela te obriga a multiplicar o seu esforço por uma carga de majoração, caso você opte por fazer um pilar menor, tá bom? Sendo que a gente não pode esquecer que nunca, em hipótese alguma, você vai poder ter uma área de pilar menor que 360 centímetros quadrados. E isso a norma não abre mão. Então, ela permite você reduzir o pilar até 14, mas utilizar uma área menor que 360 centímetros quadrados não é exceção. Então, vamos pensar. Aqui eu utilizei o coeficiente 1. Por quê? Porque eu coloquei a menor dimensão como 19 centímetros. E por conta disso, eu não precisei fazer uma majoração das cargas solicitantes, tá bom? Ótimo. Outra coisa muito importante é o seguinte, é o momento mínimo de cálculo. Ai, Lonelli, que dificuldade. Como assim momento mínimo de cálculo? Gente, é muito simples. Vamos imaginar que no dia que o pedreiro de sua obra, que o mestre de obras da sua obra, foi fazer um pilar, acabou que houve um problema no escoramento e esse pilar não ficou exatamente reto. Ele ficou um pouco torto. É claro que aqui no meu exemplo eu tô fazendo um pilar tortíssimo, né? Ok, mas e daí? Vamos imaginar que esse pilar fosse um pilar de centro. Ou seja, você calculou, você dimensionou um pilar considerando que o momento solicitante nele é 0. Mas, como ela tem uma excentricidade, vai surgir aí um momento. No fundo, vocês estão escutando uns barulhos de passarinho aqui. Espero que não os incomode. Então, isso aqui, essa excentricidade vai fazer com que surja um momento. Então, para a gente considerar essas intercorrências que são normais de acontecer, mesmo quando você contrata bons profissionais, bons pedreiros, bons mestres de obras, você nunca pode contar que não acontecerá nenhuma intercorrência em sua obra. Por conta disso, a norma fala para a gente fazer esse cálculo dessa armadura mínima. Desse momento mínimo, desculpa. E fazer o cálculo de qual seria a armadura proveniente desse momento mínimo, tudo bem? Então foi isso que ele fez. E aqui, fazendo isso, ele encontrou esse momento mínimo e esse momento mínimo. Vocês lembram que a gente tinha considerado que o momento era 0? Tá vendo? Agora o momento não é mais 0. Porque a gente vai utilizar esse momento que é o momento mínimo, tá bom? Então olha aqui, ó, como esse momento, o nosso momento que a gente considerou é menor do que o momento mínimo, a gente vai ter que utilizar o momento mínimo obrigatoriamente, ok? Então é isso. Então aqui eu tô mostrando pra vocês a fórmula do momento mínimo. Aqui eu tô colocando o item da norma, que tem essa fórmula do momento mínimo. E aqui eu tenho uma coisa muito interessante. Aqui é o seguinte. Quando você tem um momento, aqui tem um momento em Y, um momento em X, você também tem esse que seria a envoltória mínima de primeira ordem. E o que é isso, Lonelli? Quer dizer que toda vez que a combinação de momento em X e momento em Y der um valor que estiver no interior dessa envoltória, a gente vai fazer uma análise de primeira ordem. Caso esteja fora dessa envoltória, deixa eu só mudar a cor aqui do de fora da envoltória, fora dessa envoltória, quando você fizer o cálculo do momento, você vai ter que fazer uma análise de segunda ordem. E aí, nesse momento, talvez muitos de vocês, e ninguém é obrigado a saber nada, estejam se perguntando, olha, eu sempre tive muita dúvida entre o que é o momento de primeira e o que é o momento de segunda ordem. Muito simples. Quando a gente está no momento de primeira ordem, a gente pode considerar fazer o cálculo da nossa estrutura como se ela fosse uma estrutura linear. Já quando você considera o momento de segunda ordem, você tem que considerar ou fazer o cálculo dessa estrutura considerando ela já deformada. Então é basicamente isso, tá bom? Ótimo. Agora, já estamos quase acabando, acho que essa aula vai ficar muito grande, desculpa. Agora, o que a gente vai fazer agora é o momento fletor do pilar padrão com com rigidez aproximada. Quando você faz esse cálculozinho aqui, que ele nos deu, ele nos fala qual que é o momento fletor total máximo de primeira e também de segunda ordem, na direção X. Ou seja, ele nos diz o seguinte, a partir de qual momento na direção X você vai ter que fazer uma análise de segunda ordem. E aí eu encontrei esse momento.
que é maior do que o momento da nossa estrutura. E agora, você também faz a mesma coisa para o momento em y, para você descobrir qual que vai ser esse limite aqui em y. Opa, em y. Deixa eu mudar a cor dessa caneta. Isso aqui já virou uma bagunça, né? Eu sei. O momento em y, a partir do qual você teria que fazer uma análise de segunda ordem, tá bom? Como o nosso momento deu menor do que esses momentos limites, você não vai precisar fazer uma análise de segunda ordem. Só confirmar aqui, porque eu tô chutando que deu mínimo, mas vai que eu errei. Então aqui foi 19, aqui foi 21, então tá menor. Olha os passarinhos aí no fundo. Aqui foi 14, e aqui o momento é 24. Então, ok, passou. Então, o que significa? Como passou, você pode fazer o cálculo utilizando a análise de primeira ordem. Tudo bem? Ótimo. Ótimo. Então, vamos pro próximo. Aqui tem a formulazinha do índice de Beltrez, tá bom? E aqui a gente vai finalmente acabar a nossa aula. Vocês já devem estar cansados de escutar minha voz, né? Agora, o que ele fez foi... Aqui a gente tem os momentos de topo, os momentos intermediários, os momentos da base, que a gente tinha calculado antes, considerando os momentos mínimos. E aí, considerando esses momentos, ele fez o cálculo da área de armadura. Ele só não especificou direitinho como ele fez esse cálculo, mas tudo bem. E aqui nós temos as respostas, as soluções ao nosso exercício que ele nos deu, tudo bem? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula. Caso tenham gostado, se inscrevam no meu canal, compartilhe o vídeo com os amigos de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!